Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós, da Navigami, temos o prazer de recebê-los a bordo do tour Navile de Leonardo. Acomodem-se, nossa equipe de bordo terá todo o prazer em fornecer informações e assistência. Boa viagem! Milão é uma cidade rodeada de águas e é precisamente a este fato que se deve o seu nome. O nome Milão deriva do latim Mediolano, que significa meio termo. Os rios que a rodeiam são Ticino, a oeste e sul, o Ada, a leste, o Po, a sudeste, enquanto 4 rios fluem pelas cidades do norte: Olona, Lambro, Seveso e Norone. Também no norte estão os grandes lagos Como e Maggiore. Além dos recursos de águas naturais, Milão também é atravessada por vários canais artificiais. O mais longo e mais antigo chama-se Navilho Grande e é o canal por onde navegamos. Tem uma extensão de cerca de 50 quilômetros e suas águas irrigam 50 mil hectares de campos através de 116 tomadas de água. Deve a sua importância histórica ao aproveitamento do seu percurso para o transporte de blocos de mármore, provenientes do Vale da Ossola, ao longo do rio Ticino, destinados à construção da Catedral Sé. Ligado ao Navilho Grande está o Navilho Pavese, que abordaremos em breve. Foi desenhada na segunda metade do século XIV, no período Visconti, e só foi terminada definitivamente 4 séculos depois. A sua construção durou durante o domínio espanhol depois do austríaco e depois Napoleão. Foi finalmente inaugurado em 1819 com o retorno dos austríacos. Com 30 quilômetros de extensão e com um engenhoso sistema de 14 eclusas, supera uma diferença de altura de 50 metros. Ao norte da cidade, flui o Navilho Martesana, que liga Milão ao rio Ada, perto de Trezzo. Possui 38,7 km de extensão, com queda vertical de 19 metros. Os primeiros projetos datam de 1443, quando o senhor de Milão era Filippo Maria, o último dos Visconti, e foi concluído 50 anos depois, sob Ludovico il Moro. Neste último período, até Leonardo da Vinci foi convidado a participar do projeto. Outro canal famoso é o Navilho de Paderno, também projetado por Leonardo, mas concluído apenas em 1777. É um canal paralelo ao rio Ada, a nordeste de Milão, na província de Lecco. Possui apenas 3 km de extensão e é a mais complexa do ponto de vista hidráulico, pois em um trecho muito curto supera uma diferença de altura de 27 metros. Existem também muitos outros navilli menores, resultado de mais de 2.000 anos de trabalho e engenhosidade humana. O historiador romano Plínio, o Velho, já testemunhou a presença de um complexo sistema de canais de irrigação em toda Milão. Quanto toda a área metropolitana da cidade de Milão, e se estende por 162 quilômetros de canais. Aqui residem cerca de 2,5 milhões de habitantes, o equivalente a 4% da população italiana, que produz cerca de 9% do produto interno bruto italiano. Na verdade, desde a Idade Média, a presença dos canais alimentou uma economia próspera. A facilidade de transporte deu origem a atividades comerciais e industriais.
A água é uma constante em Milão. Se os rios não bastassem, o subsolo da cidade é caracterizado por inúmeros estratos ressurgentes que dão origem ao fenômeno das nascentes, fontes naturais de água. Todo o subsolo de Milão é rico em água e, quando encontra um solo impermeável, sai uma temperatura constante entre 9 e 10 graus Celsius no inverno e 12 e 15 no verão. Essa presença de água relativamente quente permitiu o crescimento da forragem mesmo no inverno, favorecendo a reprodução. Agora, estamos indo para a Igreja de San Cristoforo su Naviglio, uma das igrejas mais simbólicas para o que já foi o Porto de Milão. San Cristoforo é, de fato, o protetor dos marinheiros e a lenda em torno do santo é bastante singular. Christopher era um barqueiro, mas de um tipo muito particular. Ele era um barqueiro sem barco. Disse que ele era um gigante com uma força extraordinária e atravessava o rio carregando mercadorias e pessoas nos ombros sem esforço. Não era problema para ele carregar vacas, cavalos e até famílias inteiras com móveis e acessórios. Ele se gabava de poder carregar qualquer peso, mas um dia seu orgulho foi punido. Uma criança veio até o rio e perguntou se ele achava que poderia carregá-la para o outro lado. Claro que posso, Christopher respondeu. O que me custa? E carregou em seu ombro. No meio do caminho, a criança foi ficando cada vez mais pesada,
até que os joelhos de Cristóforo dobraram e acabaram submersos. Foi então que o passageiro teve que salvá-lo, agarrando-o pelos cabelos e arrastando Cristóforo para a margem. Assim que se recuperou, o barqueiro perguntou à criança quem ele era, e ela ouviu a resposta: Eu sou Jesus. O nome Cristóforo, na verdade, significa portador de Cristo. A igreja de São Cristóforo protege todos que navegam nessas águas. Até a década de 50, esta área ainda era campo aberto e para quem chegava em Milão navegando, a igreja de São Cristóforo no canal era um sinal de que estavam a poucos minutos do cais. Hoje, mesmo que a igreja tenha entrado completamente no tecido urbano e esteja a apenas algumas paradas de bonde da Porta Ticinese, o povo de Borgo San Cristoforo ainda diz: vamos para Milão, quando eles têm que ir para a cidade. Caso você esteja procurando um lugar romântico para se casar, San Cristoforo é a escolha mais popular dos milaneses. Nesta igreja, a maioria dos casamentos em Milão são celebrados. Agora, você pode ver a igreja de San Cristoforo. É uma das mais antigas de Milão e é muito especial. É constituída, de fato, por duas igrejas emparelhadas, construídas ao longo de 3 séculos e com 3 estilos diferentes. O corpo mais antigo data de meados do século XIII, facilmente identificável à esquerda da fachada. É de estilo romântico e fica junto ao que outrora foi o rio Lambretto. Quando foi construído, o navio grande ainda não chegava a Milão. Em seu lugar, havia um pequeno rio que as escavações do século XVI integraram ao pequeno rio em que estamos agora. A segunda parte é um estilo gótico lombardo, construído na virada do ano 1400 pelo testamento de Gian Galeazzo Visconti, como um ex-voto contra a peste que assolou Milão. Na época, a figura de San Cristoforo também estava associada à proteção das vítimas da peste e dos enfermos. A última intervenção foi em 1625, durante o domínio espanhol, em Milão. A última intervenção foi em 1625, durante o domínio espanhol em Milão. Acrescentou-se uma espécie de corredor semicircular e demoliu-se a parede divisória. San Cristoforo se tornou uma raríssima igreja com 2 naves paralelas. Nos tempos modernos, o navio não congela mais. Mas durante o inverno, suas águas não são exatamente quentes, com temperatura entre 8 e 9 graus. Neste ambiente gélido, todos os anos assistimos à tradição do Cimento Invernale. É a prova de inverno, uma competição de natação nas águas do navio. Tudo começou em 25 de janeiro de 1895. Quando 7 membros da Associação Esportiva Canottieri Olona se reuniram em uma competição de natação de 150 metros para promover sua associação recém-formada. Incrivelmente, todos os participantes terminaram a prova vivos e o evento teve grande divulgação, ajudando a difundir a paixão pela natação e pelo remo entre os milaneses. A tradição ainda continua. E todo último domingo de janeiro é organizado o Cimento. O evento atrai milhares de espectadores e os bravos nadadores aumentaram em número dos 7 originais. Há sempre cerca de 100 dispostos a pular na água ao meio-dia dos sinos da igreja de San Cristoforo. Chegamos agora à sede do histórico Canottieri Milano Olona.
fundado em 1894. É um dos primeiros clubes esportivos da história de Milão, criado por um grupo de entusiastas do remo. Em 25 de janeiro de 1895, 7 de seus associados iniciaram a primeira prova de inverno, uma competição de natação de 150 metros nas águas geladas do navio. Incrivelmente, apesar da temperatura abaixo de zero, todos os participantes finalizaram a prova e o evento teve um grande eco publicitário, ajudando a espalhar a paixão pela natação entre os milaneses. Ainda hoje, o dia 25 de janeiro relembra a tradição do mergulho, através de um evento com grande participação do público. Mas os curiosos são sempre mais do que os nadadores. Na margem do canal Pavese fica a antiga vila de Formaggiò, no dialeto milanês. Era aqui que se produzia o queijo que era transportado de barco para fazendas fora da cidade, como a famosa Cascina Mascarpone, onde se dizia ter sido inventado o mascarpone. Os queijeiros o processavam, envelheciam e carregavam nos vagões em Corso San Gottardo para distribuição na cidade. Trabalhar o dia todo em contato com leite e coalho impregnava as vestes dos queijeiros, com um odor muito característico. Disse que cada habitante da aldeia se reconhecia pelo cheiro de queijo que emanava. A produção do queijo terminou na década de 1960 e hoje apenas o casebre permanece para relembrar esta tradição ancestral, típicas construções populares milaneses, agora modernizadas e rodeadas por esplêndidos jardins. Algum de vocês
devem ter notado que as ruas que correm ao longo de todos os 5 canais de Milão são chamadas de Alzaie. A origem do termo Alzaia deriva do latim Euciarius e significa quem puxa o barco. Aliás, no passado, as mercadorias eram transportadas graças às grandes barcaças que, durante a subida dos canais, eram movidas a reboque de cavalos, burros, bois e outros animais de tração por meio de cordas, chamadas precisamente de alzaie. Uma extremidade estava amarrada ao barco, a outra ao animal de tração. Nos trechos de descida do canal, porém, até o cavalo ocupava seu lugar na barcaça. Estamos agora no Navilho Grande, no trecho que atravessa a cidade de Milão. Esta parte da cidade foi fortemente influenciada pela economia ligada ao transporte fluvial. Já foi relativamente pobre e um ponto de chegada para imigrantes de toda a Itália. A pressão imobiliária era muito forte e as casas que você vê foram criadas para otimizar o espaço. São as chamadas casas de corrimão e são típicas dos bairros populares milaneses. Consistem em um andar térreo onde ficam as lojas e as casas no mezanino. Para economizar espaço, não existem corredores internos, mas cada apartamento é acessível por uma varanda comum com vista para o pátio interno. E esse espaço, protegido de interferências externas, tornou-se o coração pulsante da comunidade de pessoas criadas pelos moradores de cada prédio. Até meados do século passado, a vida fluía entre roupas penduradas, fofocas e canções dos trabalhadores portuários. Hoje, as lojas de artesanato quase todas desapareceram, substituídas por bares, boates e galerias de arte, mas a velha Milão continua a viver no abrigo de seus pátios. Muitos são de livre acesso aos visitantes e, ao cruzar a porta, você se verá voltando no tempo. Nesse contexto operário da região de Naville, filha de um conde depossuído e de uma camponesa, uma das maiores poetisas nasceu em 21 de março de 1931. Ela foi uma das poucas estrelas da poesia italiana. Uma poetisa amaldiçoada com uma vida atormentada em uma relação muito próxima com a loucura. Seus poemas são quase uma terapia interior para uma pessoa com transtorno bipolar. Uma rara expressão lúcida de uma mente afligida por problemas psíquicos, portanto única, fascinante e atemporal. Quando ela estava viva, sua presença nas margens dos canais não passou desapercebida. Alda dava manuscritos e poemas a qualquer um. Ela escrevia versos sobre qualquer material disponível. Editava suas obras para aqueles que queriam escrevê-las. A sua poesia foi uma obra viva. Infelizmente, a sua morte em 2009 privou-nos para sempre dessa experiência. Mas se caminhar pela Via Magolfa 32, não muito longe do nosso cais, encontrará o Museu Casa Alda Merini. Aqui, você pode ter uma amostra de seu universo, a extensão confusa de objetos que preencheram os últimos anos de sua vida.
O espaço reconstrói o quarto da poetisa, que foi remontado com os móveis originais de seu apartamento. Há a máquina de escrever, que ela usou com papel carbono em vez de fita. Depois, há seus vestidos, chapéus, a cadeira vermelha da IKEA, seus colares, seu adorado piano, sua boneca favorita na cama e um buquê de rosas secas que ela ganhou. Dedicada à poeta, existe também uma ponte de pedra que você poderá ver depois da igreja de Santa Maria delle Grazie. Em Milão conhecerão a igreja de Santa Maria delle Grazie, que abriga a mais famosa representação da Última Ceia, uma obra-prima de Leonardo da Vinci. Você provavelmente não sabe, no entanto, que há uma segunda igreja em Milão dedicada a Santa Maria delle Grazie, bem aqui nos canais. Você pode vê-la à sua esquerda. A sua fachada particular deve-se a um incêndio que destruiu a igreja original no início do século XVIII. O edifício foi reconstruído apenas 200 anos depois, em 1909, mas o custo necessário à conclusão da obra acabou por ser muito superior ao previsto. Por essa razão, da parte externa, foi concluída apenas a abside, a torre-sineira e as janelas com enormes vidros coloridos, deixando incompleta a fachada que ainda hoje aparece em tijolo em vez de coberta em mármore. Agora chegamos ao Beco das Lavandeiras. O Beco dos Lavandeiros é uma joia arquitetônica muito preservada, dedicada ao grupo dos trabalhadores da época, especificamente os lavadores. Isso mesmo que você escutou, lavadores na forma masculina, conforme mostra a placa cívica. Eram os homens que carregavam nos ombros os cestos de roupas sujas de famílias ricas e arrecadavam um dinheiro pelo serviço. Os lavadores se ajoelhavam sobre um dos brilins, pedaços de madeira enfileirados debaixo de um telhado, e depois de enxugar as roupas no riacho, alimentado pelas águas do navio grande, esfregaram-nos muros de pedras ainda presentes. Já durante a Segunda Guerra Mundial, porém, as operárias da Irmandade foram substituídas por mulheres, que traziam suas próprias roupas para lavar, e por isso os velhos milaneses chamavam esta rua de Beco das Lavandeiras. O material de lavagem, na ausência de detergentes modernos, era dos mais variados, desde o Powton, pasta composta de cinzas, soda e sabão, até misturas à base de esterco, de vaca e soda cáustica. Na ausência destes materiais, entretanto, água fervente misturada com cinzas era simplesmente despejada em um pano chamado cenerátulo. No final de uma das duas extremidades do beco existe uma pequena praça na chiostra. Quando o navio ainda cumpria sua função original de rota comercial, era o local de desembarque de mercadorias trazidas com os barcos para a doca. Além disso, em um pátio adjacente ao beco, ainda é visível uma centrífuga do início do século XX, usada para secar roupas. O beco também abrigava uma antiga mercearia que vendia sabão, alvejante, escovas e outros utensílios de lavanderia. As instalações da loja, agora encerradas, são atualmente ocupadas por um restaurante. A estrutura principal ainda está em excelentes condições. Observe a ponte Escodelino à sua frente. A ponte Escodelino, ou Escodelina, é a última ponte do navio grande antes de chegar ao cais de hoje. Há duas teorias sobre a origem de seu nome. A mais utilizada afirma que a ponte é assim chamada porque, para cruzá-la, os barqueiros tinham que pagar uma taxa de trânsito de um scudelo, ou uma moeda no valor de um quarto de escudo. Na outra versão, durante a construção da catedral, os barqueiros costumavam parar em uma taberna perto da ponte para tomar uma tigela de sopa. Na verdade,
Todas as pedras da catedral chegavam a Milão pelos canais e ser barqueiro exigia energia para um trabalho árduo. Um dos idiomas mais antigos de Milão também data da época da construção do Duomo. Os barcos que transportam pedras para a catedral não estão sujeitos a nenhuma taxa de trânsito. Para identificar sua carga, a sigla ALF, originária do latim adusum fabricae, para a construção de catedral, foi gravada em cada pedra e ainda hoje, para os milaneses, fazer algo alfo significa fazer algo sem pagar. Agora chegamos ao Dársena. Dársena é uma palavra árabe que originalmente significa porto em italiano. A palavra evoluiu ao longo do tempo e agora é usada para indicar um ancoradouro abrigado, às vezes coberto, para abrigo de barcos. Em Milão, no entanto, essa palavra mantém seu significado antigo e Dársena é o porto de Milão. Um porto bastante móvel, que ao longo dos séculos se deslocou cada vez mais do centro para a periferia até a atual posição da Porta Ticinese. Mas mesmo longe do mar, o Porto de Milão se assemelhava aos portos de todo o mundo, com seus clubes, pousadas, tabernas e bordéis. Aqui, os marinheiros se reuniam para comer, beber, dormir, talvez na companhia de uma garota complacente. Justamente por essa característica, Porta Ticinese foi chamada pelos milaneses de Porta Chica, talvez uma memória distante da dominação espanhola no século XVII. Aliás, em espanhol, chica significa de fato menina. A área, porém, não abandonou sua tradição de área de entretenimento. Os bordéis fecharam, mas a Porta Ticinese continua entre os bairros favoritos de Milão para sair à noite, entre bares, restaurantes e casas noturnas. Milão deve muito de sua importância como grande cidade aos canais. Desde a época romana, as pedras que construíram seus grandes edifícios públicos passaram por esses canais. Graças a eles, o mármore com o qual o domo foi construído foi transportado, mas mesmo em tempos mais recentes, os navios desempenharam um papel fundamental na vida dos milaneses. Após a Segunda Guerra Mundial, os bombardeios reduziram a cidade inteira a uma pilha de entulho, e ao longo do curso dos canais, a areia e o cascalho com os quais Milão foi reconstruída foram transportados. Na década de 1950, Milão era o 13º porto comercial da Itália, por tonelagem. As embarcações podiam transportar 200 toneladas de mercadorias cada, ou seja, 5 caminhões a um custo muito inferior a um caminhão normal. Aliás, um único trator era suficiente para rebocar uma caravana de 10 barcos. Mas se a viagem era relativamente barata, os custos de manutenção das margens e de todo o sistema de navegação logo se tornaram insustentáveis, e na década de 1970, o transporte fluvial começou a ser abandonado, substituído pelo rodoviário. O último barco de carga atracado no cais data de 30 de março de 1979, e na década de 1980, os barcos foram convertidos em bares e restaurantes. Hoje, não há mais vestígio dos barcos antigos. Os últimos foram retirados em 2019, e a navegação pelos canais está reservada para o transporte de pessoas e para atividades recreativas e esportivas. À direita, a Ponte del Trofeu. Esta ponte leva o nome de um grande monumento de pedra da época espanhola, que existia na área, encomendado pelo então governador do estado de Milão, Dom Pietro Henrique de Acevedo, conde de Fuentes e comumente chamado de Troféu de Fuentes.
O troféu foi erguido em 1601 como símbolo de tornar navegável o Navílio Pavese, unindo Milão ao mar Adriático. Através da cidade de Pavia, ainda que na pressa de embelezar o povo, o governador celebrou a obra, embora o canal estivesse longe de estar concluído. Por isso, a obra também ganhou o apelido de Troféu Mentiroso. O monumento foi demolido em 1872 e foi removido para dar lugar à atual malha viária. Algumas de suas peças ainda estão preservadas no Museu Castello Sforzesco. Além da ponte de troféu, você pode admirar o Navílio Pavese. A construção desse canal demorou mais de 4 séculos e muitos arquitetos tentaram o empreendimento, incluindo Giuseppe Meda, a quem é dedicada a uma importante rua paralela ao canal Pavese, uma homenagem póstuma para um homem com uma vida infeliz. De fato, antes de terminar as obras da segunda bacia, Giuseppe Meda ultrapassou o orçamento previsto para as obras. Esta falta custou-lhe muito caro. Foi encarcerado na prisão onde morreu. No século XVI, ser arquiteto envolvia riscos. Com um toque de ironia, os milaneses rebatizaram imediatamente de conca falata, ou seja, falhou, errou. Recentemente, restaurada a bacia supera uma diferença de altura de 4 metros para 70, e hoje aciona uma turbina que produz 2 milhões de kWh por ano. La Conqueta é a primeira das 14 bacias de navegação que você encontra durante uma viagem ao longo do Canal de Milão em direção a Pavia. Supera uma diferença de altura de 2,5 metros, enquanto a diferença total de altura entre as duas cidades é de 50 metros. Mas o que é uma bacia de navegação? É uma espécie de elevador para levar barcos de um nível a outro e funciona com a força da água. É formada por uma bacia denominada de invadida e por 2 barreiras que a delimitam. Ao abrir a jussante e fechar a montante, o reservatório se esvazia e o barco desce para o nível inferior. Invertendo o procedimento, o reservatório se enche e o barco sobe para o nível superior. Apesar de sua aparência antiga, graças a um cuidadoso trabalho de restauração, a fechadura possui um coração tecnológico de ponta. É controlada por sistemas computadorizados, monitores e controles remotos. Este tipo de fechadura é denominado Vinciana, em homenagem ao seu inventor, Leonardo da Vinci. Esta é a sua contribuição mais importante para o sistema navile, e talvez para a humanidade, no que diz respeito à engenharia hidráulica. Em 1482, Leonardo chegou à corte de Ludovico il Moro, senhor de Milão, com o papel de engenheiro, e em 1497 foi contratado para consertar a estrutura hidráulica do navio. Seu golpe de gênio foi a criação das fechaduras. Um sistema que agora é usado em todo o mundo, do Panamá a Canal de Suez, das cataratas do Niágara aos canais do norte da Europa, e claro, em todos os navios lombardo. Em vez de subir e descer em uma veneziana, o Vinciane se fecha como um portão como 2 folhas que se fecham a 45 graus, opondo uma cunha à força da corrente que, como a proa de um navio, descarrega a energia nas margens do canal, criando um sistema de equilíbrio estático. Provavelmente, Leonardo não foi o primeiro a pensar neste tipo de fechadura. Era uma tecnologia já utilizada por alguns engenheiros medievais. Mas Da Vinci certamente teve o mérito de criar desenhos detalhados das portas de vários pontos de vista, tanto em elevação como em planta, com particular atenção para a porta secundária para regular o fluxo de água. Desenhos que permitiram a manutenção dessas estruturas ao longo dos séculos e que ainda hoje são visíveis no Código Atlântico, conservado na Pinacoteca Ambrosiana de Milão. No passado, os navili foram fortemente afetados pela poluição de uma grande cidade industrial como Milão. Hoje, porém, tanto pela mudança da economia milanesa
quanto pelos trabalhos de limpeza realizados pelas instituições, as águas do Naville estão cada vez mais limpas. Nosso passeio está chegando ao fim. Esperamos que você tenha tido uma experiência agradável. Se você está curioso para descobrir outros lugares da experiência milanesa de Leonardo da Vinci e admirar suas obras-primas, venha nos visitar no Centro de Visitantes de Milão da agência de turismo Zani Viaggi. Nossos passeios irão satisfazer todas as suas curiosidades. Pergunte ao nosso pessoal ou consulte o nosso flyer sobre como nos contatar. Obrigado por ter escolhido a Navigame.